CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Continuar falando sobre esse tema que tem uma relevância muito grande, aproveitando as informações que a Índia acabou de passar para a gente convidou o Fernando Monteiro de Freitas, o psiquiatra lá do Hospital do Pênfigo, para falar mais um pouquinho também sobre essa questão do suicídio. Obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia, Otávio. Obrigado vocês por me receber aqui. É um assunto muito importante mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do país em índice de suicídio. Isso é extremamente preocupante. Sim, com certeza. Isso pode ser fruto, inclusive, de... Na verdade, a gente era o segundo, né? E recentemente mudou para o terceiro. Não é um grande avanço, porque, na verdade, pode ter sido decorrente só da mudança e melhoria de estratégias de documentação, né? Em outros estados. Então, a gente acredita que, na verdade, esses números podem ser até maiores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar de mitos aqui. A gente tem a oportunidade de falar sobre isso também. Abordar algum desses temas que são importantes. Quem quer tirar a própria vida, geralmente não avisa, ou essa pessoa costuma dar sinais, costuma pedir ajuda e às vezes não é levada a sério. Como é que funciona? Isso é muito interessante. Tem um estudo recentemente em Roma, que fizeram em Roma, e eles pegaram vários outros estudos de vários países, né, para identificar se isso daí era realidade ou não, né, que existe aquele mito de que quem quer se matar não fala, faz, né? E eles identificaram que as pessoas, não apenas os suicídios completados, infelizmente, havia algum sinal, alguma comunicação direta ou indireta, ou por bilhete, ou por mensagem, ou de forma falada mesmo. E também identificaram que quem avisa tem 4 vezes mais chances, 5 vezes mais chances de realmente fazer o ato, né? Então, a gente identificou as duas frentes, né? Nesse estudo ajudou a quebrar esse mito, né? De fato, quem tenta, geralmente, avisa de alguma forma. É um pedido de socorro. Exato. Tem algum pedido de socorro prévio à tentativa e quem avisa realmente tem essa intenção. Impressionante, né? Parece que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Geralmente a família não leva isso a sério. Fala, é só um momento de ira, momento de raiva, momento de desabafo, isso vai passar. E muitas vezes não passa. Muitas vezes não passa. E é importante também comentar que, assim, existe esse momento de ira. E esse momento de ira, ele geralmente está em todos os casos de suicídio, né? O momento em que a pessoa se sente desamparada ou desesperada ou sem saída. A gente identifica isso em todas as circunstâncias em que ocorre o suicídio, né? A diferença é como isso vai ser tratado, como isso vai ser cuidado e, enfim, como isso vai ser manejado por aqueles que estão ali por perto, se vai ser de fato dado uma atenção ou não. Essa que vai ser a grande diferença. As pessoas que geralmente utilizam dessa ferramenta, elas teriam algum transtorno mental, algum problema de depressão? O suicídio está ligado a isso ou não? A gente costuma dizer assim, uma frase assim, de que o transtorno mental ele é uma condição necessária, mas não suficiente para o suicídio. Vou explicar melhor. Nós sabemos por pesquisas, várias pesquisas, que mostram que, na média, 90% dos casos de suicídio que de fato, né, completaram, havia algum transtorno mental identificado. Os outros 10%, na verdade, são inconclusivos por falta de informações. Então, a gente não pode falar nada. Mas 90% de fato havia algum transtorno mental identificado. Só que não necessariamente grave, né? Não necessariamente, uma doença. Não necessariamente a um ponto tão, talvez não necessariamente uma esquizofrenia. Quadro depressivo. Seria algo mais comum, seria a depressão, o uso de substâncias químicas, né, álcool e outras drogas, está muito relacionado. Enfim, só que assim, a gente sabe, até qualquer um sabe disso, que pessoas que têm transtornos mentais
não necessariamente cometem suicídio. Então, de fato, existe um fator a mais. Mas a gente pode dizer que o transtorno mental aí aumenta bastante o risco de uma pessoa cometer suicídio, sim. A gente consegue identificar isso? A gente fala em sinais, né? Uhum. Mas a gente sabe que tem muitas crianças, jovens, adultos, idosos, tirando a própria vida. Como é que a gente pode se antever a isso, ou buscar ajudar? O que a gente precisa ter para poder contribuir, somar e ajudar essas pessoas a não utilizarem, a não cometerem atos contra as suas próprias vidas? Eu acho que a palavra-chave aí é empatia, né? Acho que nós temos que ter empatia, nós temos que tentar entender o lado do outro. Alguns sinais de alerta a gente pode citar, sinais bem clássicos que a gente tem até falado bastante, né? A pessoa comunica a intenção ou de morrer, em geral, ou de tirar a própria vida. A pessoa fala muito sobre assuntos nesse sentido. As crianças e adolescentes, até mesmo adultos, pesquisam muito, né? Então, os pais que têm acesso a histórico de pesquisa dos filhos na internet, essas crianças que pesquisam muito, né? Adolescentes também, que pesquisam muito meios letais. Existe, assim, também a identificação ou mesmo a comunicação por parte da pessoa de que ela está desesperada, de que ela está se sentindo um peso na vida de outras pessoas, de que ela já não está mais vendo saída. Mas, assim, o mais importante de tudo isso é que quando você observa que uma pessoa está mudando o seu padrão de comportamento, ou seja, ela tinha um padrão, um jeito de ser, e de repente ela começa a mudar no sentido negativo, né? Ou seja, está mais triste, mais abatida, mais isolada, aumentou o consumo de drogas, aumentou o consumo de álcool. Isso são sinais, são indicativos de que aquela pessoa pode estar em sofrimento mental e, portanto, pode ter um risco, sim, de suicídio. Estou conversando aqui com o psiquiatra, Dr. Fernando de Freitas Monteiro. Eu queria conversar com o senhor sobre o seguinte, falar sobre suicídio, como a gente está falando aqui agora. Okay. Pode estimular pessoas a tentarem o suicídio ou isso é importante enquanto campanha, como é o caso do Setembro Amarelo? Então, a gente começou o Setembro Amarelo, como foi colocado na reportagem, desde 2015, é novo. Mas para chamar a atenção disso, o suicídio, assim como diversas outras questões relacionadas à saúde mental, é cheio de tabus, né? Cheio de tabus. E nós precisamos quebrar esses tabus. Um dos tabus, um dos mitos que nós temos ao redor do suicídio é esse, de que falar sobre isso estimula pessoas que não estavam pensando a fazer. A gente sabe hoje, né, de novo, pesquisas recentes, essa pesquisa de Londres, que demonstrou que perguntar para uma pessoa, tentar identificar se uma pessoa está com pensamentos desse tipo, não instiga ela a fazer, não promove aquilo e também pode ajudar aquela pessoa a diminuir, se ela estiver pensando, a diminuir aquela angústia, provavelmente porque ela se sente compreendida, ela sente essa empatia e sente que não está sozinha, então isso ajuda ela. E muitas vezes consegue encontrar saída, né? Exatamente, por ajuda de outra pessoa. E campanhas, em geral, né, nesse sentido, fazem parte da conscientização da população em geral. E essas pessoas que talvez, às vezes, estejam nos ouvindo, né, que estão pensando, está passando isso na cabeça, consegue ver que, na verdade, tem como ter ajuda, tem como ter uma saída diferente. Tem como ficar. Exato, tem como ficar. Exatamente, seria melhor. Tratamento, o sistema de saúde no país oferece condição adequada? Olha, eu particularmente acredito que não. Nós estamos muito longe de oferecer o cuidado adequado para a saúde mental em geral, né? Já foi documentado e falado várias vezes que nós perdemos, por exemplo, muitos leitos de internação em saúde mental, e nós sabemos que temos casos que precisam de internação, pelo menos em determinado momento da doença. Nós temos um difícil acesso em Campo Grande. Eu não sei em que pé que está o número de pacientes na lista de espera da saúde mental. Eu já perdi essa conta, não estou mais acompanhando, sinceramente, até porque isso me angustia, mas eu trabalho no SEM também, e lá eu pego pacientes que estão esperando há 2 anos por uma consulta, né?
E muitas vezes, nesses 2 anos, a pessoa começou com algo simples, uma depressão leve, mas foi tanto tempo que essa pessoa já hoje apresenta uma depressão mais grave. Então, de fato, assim, eu acho que ainda precisamos melhorar muito na parte de sistema público, tá? Vou abusar um pouquinho da sua experiência como psiquiatra. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aquela mensagem, depois de uma conversa como essa, depois de tanta informação, uma mensagem que pudesse, nesse momento, chegar a alguém que tem algum pensamento, ou que já pensou, ou que conhece alguém que esteja pensando. O que dizer? Ok. Eu vou tentar, é um desafio mesmo. Mas vou falar então para os 2 grupos de pessoas. As pessoas que estão nos ouvindo e que podem estar sofrendo e se sentindo incompreendidas ou mesmo desesperadas. Eu peço que vocês aguentem um pouco mais. Nós temos muita gente tentando ajudar vocês. Nós vimos aí o exemplo desse grupo maravilhoso que tem ajudado muito a gente. Mas também temos outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que você procure uma dessas áreas, que você procure pelo menos algum atendimento médico no seu posto de saúde, o seu clínico geral, o seu cardiologista, seja lá quem for, que você comente isso com ele ou com ela, né, com esses profissionais, ou mesmo se você está sendo atendido, né, atendido por um enfermeiro, também pode falar com ele, né, no seu posto de saúde, o técnico de enfermagem, o assistente social ou o assistente social do posto. Comente com ele, peça ajuda. Nós queremos ajudar, você não precisa passar por isso sozinho. E as pessoas e amigos que, por acaso, querem nos ajudar também a evitar esse número tão absurdo de suicídios que nós estamos tendo, a dica que eu dou é isso, empatia. Né? Pergunte e ouça com empatia. Estar atento. Principalmente. Exatamente. Psiquiatra Fernando de Freitas Monteiro, lá do Hospital do Pênfico, falando aqui sobre esse tema que nos preocupa a todos, que é o suicídio. E a mensagem que a gente deixa para você, Fernando, é de agradecimento. Obrigado por ter vindo. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.